Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um atendimento externo à noiva, atendimento a domicílio. Eu fui madrinha desse casamento, então eu maquiei minha amiga na casa dela mesmo. E pra começar, fiz a higienização da pele usando esse tônico de vitamina E da The Body Shop. Ele é um tônico excelente, ele é ótimo pra todos os tipos de pele, além de ter um ótimo custo-benefício. Ele é um pouquinho mais caro, só que ele rende muito. Eu já tentei usar tônicos mais baratos, mas eles acabam super rápido. Pra hidratante, eu usei esse hidratante da Davene, o creme de aveia. Ele é um hidratante excelente, eu usei uma quantidade um pouco maior porque a pele da Thaís é uma pele mais seca. E ela já estava tendo uns cuidados mais intensos, de beber mais água, fazer um skincare bonitinho. Só que no dia é sempre bom a gente dar uma hidratada bem boa na pele, principalmente região de olheiras, porque as noivas, coitadas, sempre ficam muito cansadas com todo o planejamento que tem. Próximo passo depois da hidratação é passar uma blindagem. Então eu usei essa blindagem da Catarina Rio com um pincelzinho, língua de gato, fui depositando esse produto em todo o rosto da Thaís, formando uma película mesmo sobre a pele dela antes da gente usar a base. Depois dessa blindagem, eu ainda voltei com outro produto, que é o Magic Primer do meu salão. Ele é um produto como se fosse uma espécie de cola. Hoje eu não utilizo mais essa técnica, eu não gosto tanto, mas nesse dia eu fiz dessa maneira. Eu misturei, eu apliquei diretamente na pele. Hoje eu prefiro misturar na base. E o próximo passo depois disso é sempre esperar esses produtos secarem muito bem, porque esses produtos ajudam na durabilidade da maquiagem, resistência e tudo mais, se você fizer o uso deles de forma correta. Então eu apliquei com os dedos, depositando sobre a pele, e sempre tem que esperar um tempo bom de secagem para acabar não abrindo a maquiagem da sua noiva. Para a base, eu não consegui ver o que eu tinha usado, porque a misturinha já estava ali no dorso da minha mão. Eu não consegui ver quais as marcas da base, mas eu lembro que eu fiz alguma misturinha para a pele da Thaís e foi aplicando com o pincel Kabuki. Esse pincel, ele é um pincel de blush bem denso da linha da Mariana Saad com Oceane, só que eu fui usando ele como pincel de base para conseguir ter um acabamento mais fluido, um pouco mais leve, garantindo um pouco de cobertura, né? Mas deixando a maquiagem um pouco mais leve. Para tirar esse excesso, marcação de cerda de pincel e tudo mais, eu voltei depois com a esponjinha também da Mariana Saad, levemente umedecida, para tirar as linhas e deixar a pele dela ainda mais leve. A Thaís queria uma maquiagem bem atemporal, bem leve, bem noiva. Então, quanto menos produto eu conseguir usar na pele, melhor. Eu queria um efeito mais aveludado para a pele dela. E no final foi isso que a gente conseguiu trazer. A base que eu tava usando não era uma base hidratante, ela era uma base um pouco mais mate, só que ela era bem fluidazinha e eu usei numa quantidade um pouco menor, fui construindo camadas, então deu tudo certo. A Thaís tem umas sardas ali na região dos olhos, só que, como eu falei, noivas são cansadas. Então acabou que ela tinha um pouco mais de olheira nessa região e para tampar as olheiras eu precisei usar um pouco mais de produto, eu usei essa camuflagem líquida. Então eu precisei usar um pouquinho mais de produto que, evidentemente, né, consequentemente acabou tampando as sardinhas dessa região. E depois eu voltei pintando essas sardinhas de volta. Você vai conseguir reparar isso daqui a pouco. Então fiz a aplicação dessa camuflagem, já usei ela em pontos aí um pouco mais estratégicos. Usei abaixo dos olhos, já usei na pálpebra para trazer um pouco mais de durabilidade para a sombra. Nesses cantinhos de nariz, que são um lugarzinho muito chato de trabalhar. Então é sempre bom a gente dar uma atençãozinha pra não ficar de fora, pra não ficar a biquinha do nariz da noiva ou da cliente vermelhinho. E eu usei duas cores de camuflagem, uma mais próxima da pele dela e a outra um pouquinho mais clara. Depois eu já vim selando essa região aí, abaixo dos olhos dela, pra continuar a preparação de pele. Pro contorno, eu usei essa paletinha da Boca Rosa Beauty. Como eu falei, a proposta que a Thaís queria é uma proposta bem noiva, bem clássica, então eu não pesei em absolutamente nada. O contorno foi super leve, tanto é que eu fiz ele com produtos em pó, justamente para trazer mais esse efeito. Blush também, eu usei um blush um pouquinho mais discreto para conseguir o efeito mais leve, e também usei um tom um pouco mais alaranjadinho, um pouco mais coral, para combinar mais com o fundo de pele dela. E depois disso que eu venho selando todo o rosto. Eu apliquei blush e contorno com a pele molhada para poder ter mais durabilidade para essa pele. E eu passo sempre na região ali, acima do contorno, nariz, queixo. E eu aplico em todas essas regiões para dar mais naturalidade para o blush, para ele não ficar só em um lugar. Como eu falei, depois de aplicar com a pele molhada para ter mais durabilidade,
eu venho selando todo o rosto dela. Eu usei a mesma esponjinha, só que do outro lado, né, o lado que tava seco de produto, para depositar o pó em todo o rosto. Fui depositando esse pó, pressionando contra a pele, justamente para trazer mais desse acabamento aveludado para a pele da Thaís, visto que esse é o acabamento que eu acredito que ficaria mais interessante para as fotos dela. Um acabamento mais natural, só que ao mesmo tempo com um efeito acetinado. Acetinado não, aveludado na pele. Porque eu não quis usar muito do iluminador. Deixei esse trecho aí pra você ver que atendimento a domicílio e atendimento à noiva é isso. É indo pra cá, é indo pra lá, é coisa pra resolver, é porta para abrir, é gente pra receber. É loucura total. Depois que eu já finalizei essa parte da pele, vem começando os olhos. Então, comecei a fazer a sobrancelha dela com a pastinha de sobrancelha da Mari Maria, que foi uma pasta que eu uso muito, né? É uma pasta ainda que eu utilizo bastante. E eu utilizo em todos os tons de cabelo, menos em ruivos. Então, morenas e loiras eu só uso esse produto. Como a Thaís tem uma raiz castanha, eu fiz a sobrancelha dela um pouquinho mais castanha, porque no dia do teste eu tentei fazer ela um pouquinho mais loira, ela não gostou. Então, no dia, eu reforcei o conceito da sobrancelha mais próxima da raiz, que é o que agradava mais a Thaís. Só tentei cuidar um pouquinho com a transição. Então, o começo da sobrancelha dela é um pouquinho mais claro. A partir do momento que vai subindo para o ponto mais alto e para o final, a sobrancelha escurece. E também fiz essa sobrancelha em pasta para ter uma durabilidade melhor e maior durante todo o período que ela vai estar maquiada pro casamento. Maquiagem de noiva, a gente tem que pensar que vai ser uma maquiagem que vai ser fotografada. Então, tudo que você pensar em fazer, você tem que pensar nas fotos. Para sardas, eu usei essa escovinha, agora eu esqueci completamente o nome, vou deixar aí na tela o nome. E eu vim com um tom de marrom um pouquinho mais frio por cima das sardas dela. Então eu vim realmente preenchendo as sardas que ainda estavam mais ou menos visíveis para poder dar uma parecidinha nas fotos. E eu usei pó para fazer isso, para poder trazer um pouquinho mais de leveza para essas sardas. Pra sombra, a Thaís queria uma sombra com um tom um pouco mais rosado, então eu usei a paleta da Copacabana, né, da Boca Rosa de contorno, juntamente com outra corzinha rosada, que eu não consegui pegar certinho qual que era, e fiz a marcação do côncavo dela, e depois eu preenchi a parte da pálpebra móvel com esse pigmento da Ludurana número 7, que é um pigmento maravilhoso, muito, muito, muito noivinha, praticamente todas as noivas eu uso ele. Fiz um esfumado inferior e logo depois eu vim fazendo um recorte dessa sombra para deixar esse esfumado um pouco mais diagonal. Foi um acabamento que a Thaís gostou muito no dia do teste, então no dia do casamento dela a gente repetiu esse processo para deixar essa lateral bem recortada. Depois de passar o corretivo, eu venho selando com pó e já aproveitei enquanto estava secando ali para colar os cílios dela. O modelo de cílio que a gente usou foi um modelo de cílio também mais leve, mais natural. Não lembro a referência, eu acho que é o E25. E esse é o efeito que o recorte dá. Ele dá uma leve arqueadinha nos olhos, deixa um pouquinho mais pra cima e dá esse recorte diagonal mais suave. Lembrando que ficou mais suave porque eu usei menos sombra nesse cantinho. Se eu quisesse deixar esse diagonal mais evidente, eu deveria ter colocado uma sombra um pouco mais escura ali e não era a proposta que a Thaís queria. Pra máscara de cílios, minha máscara já estava no final, então eu peguei da embalagem mesmo. Não é o correto se você for usar em outras pessoas, mas nesse caso eu ia jogar fora, então não fez muita diferença. Usei a da Maybelline porque pra mim não existe outra que tenha o mesmo efeito de não sair do que essa aí dos olhos. Eu acho incrível pra noiva. Nesse momento aí eu deixei também, foi o momento que a fotógrafa tava fazendo uns cliques pra Thaís, as fotinhos de making off. E é muito importante que nós maquiadores tenhamos alguns cuidados quando a gente for fazer noiva por conta disso. Unha sempre feita, tons sempre claros e sempre reforça essas fotinhos de making off, que é como se fosse uma simulação da maquiagem, porque são lembranças muito boas e muito gostosas para essa noiva no futuro, porque ela vai lembrar para sempre desses bastidores em que ela estava se arrumando para aquele grande momento dela. Depois, usei um sealer da Daisy Peroso, é um fixador maravilhoso, você já aplica e já tem que acudir à cliente, porque ele tem um cheiro de álcool muito, muito, muito forte. Depois que a gente finalizou, a Thaís foi fazer umas fotos. E nas fotos ela não tinha gostado muito de como o batom tinha ficado. E a gente resolveu trocar. No dia do teste, ela não queria um batom mais marrom, para não ficar igual ao do pré-wedding. E aí, depois, acabou que ela quis sim, porque ela viu que o rosa, muito clarinho como ela queria, não tinha ficado tão bom.
E trabalhar com noiva é isso, a gente tem que ter acessibilidade, a gente tem que ter calma, a gente tem paciência com elas e paciência conosco também. Entender que é um momento de extrema sensibilidade. As noivas geralmente ficam muito, muito sensíveis no dia delas. E nós, como profissionais, temos esse papel de instruir a nossa noiva e agir com profissionalismo, sempre com muita calma. Espero que você tenha gostado do resultado dessa maquiagem. Um beijo e até o próximo vídeo.